Ao fechar os olhos e buscar em seu coração, o que você encontra? Em meio às complexidades da vida, é fácil nos perdermos. Muitas vezes nos afastamos do que é essencial, esquecendo-nos do verdadeiro propósito de nossa existência. Nossa fé vai além de rituais e boas ações. É sobre um relacionamento próximo com Deus, que nos ama incondicionalmente. É nesse relacionamento que descobrimos quem somos de verdade e para onde estamos indo. Às vezes nos sentimos distantes de Deus, vagando em um deserto espiritual, imersos em preocupações mundanas e buscas por realizações passageiras. No entanto, Deus nunca nos abandona. Ele continua nos chamando, aguardando nosso retorno para casa, para seus braços amorosos. Hoje, convido você a embarcar nessa jornada de volta ao primeiro amor, a reavivar a chama que um dia ardia intensamente em seu coração, redescobrindo a alegria e a paixão de seguir a Cristo. Ao nos reconectarmos com nosso primeiro amor por Cristo, somos capacitados a compartilhar esse amor com os outros. Cada alma que encontramos se torna uma oportunidade para manifestar o amor de Deus ao mundo. Então, vamos lembrar sempre do amor que nos trouxe até aqui e deixar que Ele guie nossas escolhas, porque é nesse amor que encontramos paz, propósito e alegria verdadeira. Pastor Anderson hoje vai ficar ali sentadinho, está se restabelecendo. Domingo passado era eu que não estava bem de saúde e estava programado para que eu estivesse aqui e o pastor Anderson estivesse na congregação no aniversário, mas eu acabei ficando adoentado e não pude estar aqui ministrando na noite passada. E aí o pastor Anderson acabou não indo para a congregação, né? E ficou aqui. Hoje quem está se recuperando é ele, e eu agradeço pela oportunidade, porque eu tinha preparado a palavra, e eu disse, numa oportunidade, quem sabe, Deus proverá esse momento, a gente compartilha com a igreja. Não vou poder, mas na próxima, quem sabe, a próxima foi mais próxima do que eu imaginava. E glória a Deus por isso. Não me alegro pelo problema de saúde do pastor, mas me alegro pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor nesta noite. Queridos, antes de nós iniciarmos, eu queria pedir a você, mais uma vez, eu sei que você já orou várias vezes durante o culto, mas a oração não quer demais. E eu queria que você orasse primeiramente por você. Eu vou orar, mas eu queria que você orasse, falasse com o Senhor um pouquinho sobre como está seu coração nesta noite. Sobre como você chegou aqui, como foi sua semana, seus dias. Se você está cansado. Aí você vai dizer, pastor, mas Deus sabe de tudo, Ele já sabe como eu estou. É verdade. Só que o relacionamento, ele depende de comunicação, não é verdade? Todo relacionamento. E qual é o pai que não quer ouvir seu filho demonstrando a sua confiança nele? Eu, pelo menos, gostaria muito que minhas filhas sempre chegassem a mim, mesmo eu sabendo que elas não estão bem, que elas viessem até a mim e dissessem, pai, eu não estou legal. Ora comigo, fica comigo. Demonstra teu amor por mim, né? Então, nessa hora, eu queria convidar você a fazer isso. Diga para o Senhor, diga para o seu Pai, que tanto te ama, o como você está nessa noite. Abra seu coração para Ele. Porque eu tenho certeza que se você abrir seu coração, falar com o Pai, Ele vai te responder. Não por minha causa, mas pelo seu imenso amor por cada um de nós. Pai, ouve as nossas orações. Ouve, Senhor Deus, as nossas vozes. Ouve, Senhor Deus, o nosso coração. Tu sabes, Pai, como cada um dos teus filhos chegou aqui. Tu sabes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas diante de Ti, Pai, viemos nos apresentar do jeito que estamos, reconhecendo que precisamos de Ti, reconhecendo que precisamos do agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, Tu que conheces as nossas fraquezas e limitações, que Teu Espírito Santo nesta noite venha transformar-nos, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra.
Abre nossos ouvidos, Senhor Deus, mas principalmente o nosso entendimento, nosso coração, para que ao ouvirmos, Senhor Deus, a Tua palavra, ouvirmos a Tua direção, possamos, Pai, racionalmente tomar a decisão de Te obedecer, de seguir a direção que o Senhor nos indica. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As mensagens desse mês estão voltadas para a questão do amor, do primeiro amor. E algumas coisas acontecem na vida da gente e a gente acaba esquecendo um pouco desse primeiro amor. Momentos de alegria, momentos de satisfação, de sucesso, também nos levam para longe desse amor, porque às vezes nos distraem. Momentos de tristeza, de desespero, de fraqueza, também nos levam para uma condição distante. Nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma história mas antes de compartilhar a história, eu queria compartilhar esse texto e daí a gente vai seguir. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19. A partir do versículo 25. Os irmãos vão projetar aqui na tela. Eu uso a versão da NVT. Jó, no capítulo 19, versículo 25, diz assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. 26. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. 27. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. A gente vai falar da história de Jó. Eu destaquei esse texto e no final a gente vai voltar para ele, porque veja o que esse homem diz, e aí você vai entender quando a gente for desdobrando essa conversa. A Bíblia fala a respeito de Jó que ele era um homem rico na terra de Uz. Ele é um homem íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Aí você deve pensar: é fácil amar a Deus assim. O cara é rico, o cara tem tudo, o cara tem uma criação gigante de animais, tem uma família grande, é o homem mais rico da região. É fácil adorar a Deus dessa forma. Só que o texto que nós lemos, ele acontece num outro momento, não no momento em que nós descrevemos quem é Jó. O texto que nós lemos está lá no capítulo 19. Tem muita história que vai acontecer aí. E Jó faz aquela declaração. A palavra em Deuteronômio 6, no versículo 5 diz assim:
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. A palavra diz, logo no comecinho de Jó, que ele era justo, que ele era fiel. E Jó, mesmo rico, ele adorava ao Senhor. Ele apresentava um culto ao Senhor, holocaustos ao Senhor por sua família. E ele era muito fiel a Deus. Ele amava a Deus. Amava a Deus. E aí, como eu disse, você deve estar pensando, é fácil você louvar a Deus, prestar culto a Deus, com toda a riqueza que ele tinha. Foi exatamente o que Satanás pensou. E ele se achega a Deus e diz assim, que Jó só é fiel, Jó só o ama, Jó só o louva, porque ele é abençoado em tudo que faz, porque ele tem uma família próspera, está tudo lindo na vida de Jó. É fácil esse amor perdurar em meio a tanta coisa bacana. E aí ele pede para Deus dar permissão a ele para tocar em Jó. E aí que começa a prova de amor. Vamos ver o quanto Jó ama a Deus. Ainda no livro de Jó, no capítulo 1, os filhos de Jó, seus servos, seus animais, todos morrem. O Senhor permite que o inimigo tire tudo de Jó. E Jó, diante dessa situação, faz a seguinte declaração: saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Jó foi provado na sua riqueza, na sua prosperidade, na sua descendência. E Jó vai diante do Senhor e admite que nada daquilo verdadeiramente lhe pertencia. De que ele tinha vindo nu, que ele não era nada, tudo pertencia a Deus. Deus tomou de volta para si o que era dele. Quantos de nós conseguem fazer isso? Quantos de nós... E eu vi esses dias uma história muito triste de um adolescente autista, numa escola, foi espancado pelos colegas, e a família infelizmente perdeu esse adolescente. Eu imagino a dor desse pai. Um filho. Eu imagino a dor desse pai. Quão sofrido deve ter sido para ele ver o seu filho sofrendo com as dores. Eu vi um vídeo do adolescente sofrendo, ele não conseguia respirar pelos machucados que ele havia sofrido, e o pai levando ele para o hospital. Passou acho que 2, 3 dias levando o menino ao hospital para tentar salvar o filho e não conseguiu. Agora multiplique isso, essa dor, por 10. Jó perdeu todos os filhos. Todos os filhos. E Jó, mesmo assim, diante de uma dor tão grande, que eu acho que nem a riqueza, ter perdido os seus rebanhos, pesou tanto quanto ter perdido todos os seus filhos. Porque, lembrem, ele oferecia holocausto. Ele ia diante do Senhor apresentar holocausto pelos seus filhos. Se os filhos dele tivessem pecado,
ele ia lá se apresentar diante do Senhor pelos seus filhos. Não satisfeito, o inimigo vê a postura de Jó, diz assim: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Satanás diz isso ao Senhor: deixa eu tocar na saúde dele para tu ver se ele não te amaldiçoa. Tá, ele não é apegado com material, ele não é uma pessoa materialista, ele não é muito sentimental com sua família, talvez ele seja distante dos seus familiares, mas se tocar nele, eu tenho certeza que ele vai te amaldiçoar. Deixa eu tocar. E a palavra diz que se abriram chagas, feridas do alto da cabeça à sola dos pés. Vá vendo esse cenário. O cara perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza. E a gente diz assim: pobre não tem nada, né? Só tem a sua saúde, seu nome, né? E aí ele tem força para trabalhar. Se ele tiver saúde, ele tem força para trabalhar e ir atrás. Agora imagina você perder a sua família, seus filhos, perder tudo que tinha e nem saúde você tem mais. E aí você diz assim: tá, perdi os filhos, perdi os bens, estou desempregado, estou passando sufoco, estou cheio de dívida. Mas eu tenho a minha mulher. Nós somos uma só carne. Nós vamos batalhar juntos. Nós vamos reconstruir isso aí. Nós vamos fazer outros filhos. Vai dar certo. Só que acontece o seguinte: Jó estava tão cheio de ferida, tão machucado, que ele sentava sobre as cinzas e raspava a pele com cacos de cerâmica, de telha, E ele lá, ferido, sentado sobre as cinzas, porque estava cheio de chagas, se botasse tecido, ia pregar nas feridas. Por isso poderia gerar mais infecção, causar mais dor, né, para remover o tecido. Então ele ficava em cima das cinzas. E ele, naquela situação deplorável, a esposa amada dele vira e diz assim: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu a essa esposa: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Já teve algum momento na sua vida que tudo parecia dar errado? Você disse assim: rapaz, tem um ditado popular, molecada fala, né? Parece que eu preguei chiclete na cruz. Está dando tudo errado. Tudo errado.
é no trabalho, é em casa, no meu relacionamento, é com meus filhos, é em todo canto, as finanças, nada funciona, nada flui. Tem uma âncora amarrada puxando para baixo, nada anda, nada funciona. Quanto mais eu oro, quanto mais eu louvo, quanto mais eu busco, parece que as coisas só pioram. Você viu a declaração de Jó quando a esposa fala com ele? O cara tinha perdido tudo, todo perebento. Acha que vai contar com a esposa, e a esposa manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Que relacionamento é esse com Deus? Olha, pastor Anderson, eu te amo. Só que o meu amor por ti tem um limite. Quando as coisas ficarem ruins, meu amor acaba por ti. Só é bacana quando está tudo certo. Quando você demonstra seu amor por mim, quando você me abençoa, quando você se alegra comigo, quando tudo dá certo entre nós. Mas se não der certo, esquece esse amor, viu, Anderson? É isso? É assim? Jó perdeu tudo e aí lhe aparecem os amigos. É agora. 4 amigos saem de onde estão. Não se sabe a localidade desses amigos, mas eles souberam de tudo que estava acontecendo na vida de Jó. Cara, aconteceu algo terrível na vida do cara. Está tudo acabado, tudo destruído. O cara está perebento em cima de cinza. A mulher dele já mandou ele morrer, amaldiçoar a Deus e morrer. Os filhos já se foram, perdeu tudo, não tem nada, mas os bens foram. Bora lá dessa força. Chegaram lá os amigos. 4. Elifas, Bildade, Zofar e Eliú. Passaram ali com ele uns dias. Vamos orar aqui, vamos ficar, vamos dar um apoio. Ficaram lá em silêncio, se compadecendo do amigo. Bora ficar aqui com ele, né? A gente vai ficar aqui por perto, a nossa presença dar uma força para ele. Num dado momento, começam a surgir os questionamentos. Mas Jó não é justo? Jó não é fiel? Se Jó é justo e fiel, né? Se ele é fiel a Deus, se ele adora a Deus, como é que pode Jó estar passando por tudo isso? Como pode, querido, você está passando por tudo isso? Você não entregou a sua vida a Cristo? Você não é fiel a Deus? Você não ama a Deus? Como é que você pode estar passando por tudo isso?
castigo. Você deve ter pecado. Você pecou. Você pecou e por isso está recaindo sobre você o castigo de Deus. Isso foi o que 3 dos amigos fizeram. Se você for olhar o livro de Jó, a maior parte do livro de Jó são, se não me falha a memória agora, 42 capítulos. A maior parte do livro de Jó é essa luta, é essa confusão entre Jó e seus amigos, e eles tentando descobrir a causa, o motivo de Jó estar sendo castigado por Deus. 42 livros, a maioria, quase 70, 80% do livro de Jó é essa confusão. Os amigos não tinham ido lá para ajudar, mas começa essa história, e Jó angustiado, sofrendo com aquilo, esperando dos seus amigos o quê? Intercessão, apoio. Só que os amigos de Jó não intercederam a Deus por ele. Porque eles entendiam que se Deus estava castigando, Jó era merecedor daquilo. Por que eu vou orar por você se você é pecador? Se você merece o castigo que está recebendo? E era isso. Era esse o pensamento, o sentimento deles. Não vamos interceder por Jó, porque, né, Deus está agindo com justiça. Nós não sabemos o que é, mas alguma coisa aí tem. Só teve um entre os 4 que pensou diferente. Eliú pensa que na verdade é uma correção e não um castigo, que Deus está tentando trazer Jó para a condição que ele quer. Não porque Jó de repente fez algo errado e está sendo castigado, mas porque Deus está corrigindo ali o trajeto. Eliú é o único que faz isso. No final você vai saber o que acontece com esses amigos. Mas Eliú tem uma condição diferente justamente por ter pensado desse jeito. Porque ele não viu Deus. E eu fui criado assim em outra religião, que Deus castigava. Na minha cabeça eu tinha que fazer as coisas boas, as minhas ações tinham que ser boas para eu não ser castigado por Deus. Era essa a minha relação com Deus. Minhas ações eram motivadas para agradar a Deus e não sofrer o castigo pelas minhas más ações. E para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu não tenho mais esse entendimento. Mas infelizmente não foi isso que Jó enfrentou. Seus melhores amigos, talvez ali era a última opção de Jó diante dos seus olhos. Tudo errado. Nada dava certo. Não tinha apoio de ninguém. Tem uma fala que eu destaquei aqui de Jó. Abra sua Bíblia no capítulo 26. E eu achei que ela resume bem o que estava acontecendo entre Jó e seus amigos. Jó fala, ele responde a Bildade as colocações que ele faz. E Jó diz assim, no capítulo 26: grande ajuda você deu ao indefeso,
belo socorro prestou aos fracos. Ele, de forma irônica, responde a Bildade desse jeito: valeu, ajudou muito, tudo que tu está fazendo está só terminando de fechar a tampa do caixão. Em Jó 12, a palavra diz que os amigos riem dele. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fui lembrando de várias situações, sabe, irmãos? A palavra, ela corta primeiro no pregador, né? Porque chega a mensagem nele primeiro. E eu vi, assim, o quanto eu ainda sou falho, quanto sou fraco. A gente passa por uma fração disso aí que Jó passa na história, e a gente examina o nosso amor por Deus, o nosso relacionamento por Deus, e diz assim: poxa, poderia ser um pouco mais firme, poderia ter sido um pouco mais forte, eu poderia ter sido um pouco mais convicto. Porque tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, as pessoas riram, zombaram, humilharam, envergonharam. Uma palavra foi lançada sobre você que feriu seu coração. Eu tenho certeza que a maioria de nós passou por isso. E glória a Deus se você não passou, eu fico muito feliz pela sua vida. Mas eu, infelizmente, já passei por muita situação em que me senti injustiçado. Muitos momentos na minha vida. Muitos momentos eu questionei a Deus e disse: Senhor, por que tu levaste a minha mãe, a pessoa que eu mais amava? Por que, pai? Eu tive um pai alcoólatra, violento. Porque é tão difícil, sabe, essa luta diária para você manter a sua família. Você tem que, sabe, às vezes se humilhar, aceitar a humilhação. Você vê alguém ser promovido, você ter trabalhado para aquela condição e alguém passa na sua frente. Você vê as pessoas roubando as suas ideias e dizendo que são delas, e você não recebe crédito nenhum por isso. Você vê as pessoas lhe acusando de coisas que você não fez, ou dizendo que você pensou ou sentiu, quando você nem sentiu nada e nem pensou nada. E aí a gente não consegue ter a mesma postura de Jó. E por isso eu trouxe nesta noite, e me constrangeu demais ver o tamanho do amor de Jó por Deus em meio a todas essas provações. Não era fácil louvar a Deus só nos momentos de alegria, de riqueza, de prosperidade, mas ele louva a Deus em meio a todas essas coisas. Ele se mantém fiel a Deus em nenhum momento. Se você for ver o texto todo, o livro de Jó, ele não acusa a Deus, ele não diz que a culpa é de Deus pela sua miséria. Ele olha para si e tenta buscar em si um motivo pelo qual ele merecesse ser castigado, como seus amigos tanto enfatizavam. É certo que ele tem momento que ele fraqueja com toda a dor que ele está sofrendo, mas ele não fraqueja contra Deus, mas contra si próprio. Tem pessoas que fraquejam contra si próprio a tal ponto de desistir. Elas não põem culpa em Deus, elas põem a culpa em si.
e elas não aguentam. Jó estava passando por tudo isso, e aí Jó começa lá no seu discurso final, ele começa a falar assim: eu vou simplificar, tá? Olha, eu não adulterei, Senhor. Eu não fui fofoqueiro, eu não fui mentiroso, eu não fui ladrão, eu não fui falso, eu não adorei outros deuses. Jó começa a dizer tudo que ele fazia de bom. O nome disso é autojustificação. Ele tenta diante de Deus dizer assim: olha, eu não sou um cara ruim, por que eu estou passando por tudo isso? Talvez você tenha se sentido assim em algum momento, você olha e diga assim: poxa, eu não sou esse cara ruim que todo mundo pensa que eu sou, eu não sou esse projeto de vilão aí que o pessoal está desenhando, eu não sou assim. Mas aí o Senhor vem, depois do discurso de Jó, e exorta Jó. Veja, Deus vem falar com Jó. E aí ele pega e confronta Jó e diz assim: Jó, onde é que tu estava quando eu criei tudo que há? Onde é que tu estava quando eu botei as estrelas uma a uma no céu? Que eu criei os peixinhos e botei no mar? O que tu tens a ver com tudo isso, Jó? Com tudo que eu fiz de maravilhoso, com tudo que eu fiz de grandioso e poderoso. Onde é que tu estava, Jó? Quem és tu para achar que as coisas dependem de ti, que é porque tu fizestes alguma coisa ou deixaste de fazer? Jó vai lá e declara a sua soberania diante de Jó. Deus vai lá diante de Jó e declara que ele é que comanda tudo, que o poder está na mão do Senhor, o bem e o mal estão sobre o domínio dele. Satanás só tocou porque Deus permitiu. Satanás pede autorização para tocar. Por que Deus deixou? Deus é mau? Deus conhecia Jó. Satanás não conhecia, mas Deus conhecia Jó. O que a palavra fala que Jó era? Justo e bom, temente a Deus. Satanás escolheu a pessoa errada. E aí Jó, depois de ouvir a exortação do Senhor, Jó vira para Deus e diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Ele reconhece a soberania de Deus
e que nada dependia dele, nem de seus amigos, nem da sua riqueza, nem de seus filhos, nem da sua mulher, mas que tudo dependia de Deus, do amor que Deus tinha por Jó e do amor de Deus por Jó. De Jó por Deus, desculpa. O que a gente aprende com isso, queridos? Voltando ao texto inicial, Jó 19. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive, e um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Ele falou isso lá no 19, em meio a toda a tribulação que ele estava passando. Ele não falou quando ele estava rico. Ele falou no meio da tribulação isso aqui. Ele sabia que havia alguém, um redentor, alguém que pagaria o preço do seu resgate. O redentor, ele tinha esse papel, era aquele que no Antigo Testamento, na época da festa do jubileu, ia lá e podia resgatar um escravo, podia resgatar uma terra. Esse era o redentor. Ele podia resgatar seu familiar que estava escravizado. Nessa data ele ia lá e pagava um preço para resgatar aquele que estava escravizado, aquilo que estava perdido. E é isso que Jó afirma em meio à tribulação: eu creio que o meu Redentor vive. Alguém vai me resgatar, alguém vai me salvar, alguém vai me tirar do meio dessa tribulação, dessa loucura. E ele fala mesmo que o seu corpo esteja decomposto. Ele cria que mesmo depois da morte, ele seria resgatado. O amor que eu quero falar para vocês sobre todas essas coisas que a gente estava falando, ele fala de confiança em um Salvador, em um Redentor. Jó sabia disso. Jó acreditava no amor do seu Redentor, aquele que ia pagar o preço para resgatá-lo. Esse amor, ele contava com a presença. Era um amor presente. Você vê que em todo tempo Jó está buscando a presença de Deus. Leia o livro todo se você quiser. A presença de Deus na vida de Jó é o que o mantinha de pé em meio a toda essa tribulação. O amor tem a ver com relacionamento. É tão lindo ver Deus falando de Jó para Satanás. Parece assim um pai orgulhoso, no bom sentido da palavra. No capítulo 1, versículo 8 diz assim: então o Senhor perguntou: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. O Senhor fala isso a respeito de Jó. Ele fala isso para Satanás: olha ali meu filho. Ele me ama.
porque Ele me ama, Ele se mantém firme, fiel, temente, íntegro, correto. Amar a Deus acima de tudo envolve essa confiança e esperança em sua fidelidade e amor inabaláveis. Independente da circunstância, independente da dor, independente do sofrimento, saiba, querido, que o amor de Deus, ele se mantém inabalável. Mas o importante é a gente pensar sobre o nosso amor. Será que o nosso amor se mantém inabalável, apesar das circunstâncias? Ou se no primeiro momento, primeira oportunidade que a gente tem, seja ela boa ou ruim, e eu já vi isso muitas vezes, pessoas que quando estavam passando por dificuldade, estavam de joelhos dobrados, choravam aos pés do Senhor, mas quando receberam a bênção, saíram da presença, se afastaram. Assim como aqueles que viviam de forma abundante, prosperavam, tinham tudo e de repente começam a enfrentar tribulações e começam a dizer assim: Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Por que eu estou passando tudo? Eu sou tão bom, eu sou tão legal, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tanto sofrimento, tanta angústia? Eu quero dizer para você que eu não quero ser, nessa noite, aqueles 3 amigos. Não disse para vocês o que acontece no final? Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifas de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram que era certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhas, 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram que era certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifas de Temã, Bildade de Suã, Zofar de Naamã fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaura Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram, festejaram com ele à mesa da sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou sua primeira filha de Gemima, e a segunda de Késia, e a terceira de Querem. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança, junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu 4 gerações de seus filhos e netos. Então morreu depois de uma longa vida e plena. Os 3 amigos foram exortados, só Eliú escapou, porque foi o único que não falou que Deus estava castigando o Jó. Você lê aqui, você vai ver que ele não está relacionado entre aqueles que o Senhor exorta e manda trazer oferta, holocaustos ao Senhor.
Eu nessa noite quero ser bem diferente desses amigos de Jó, que diz para você que você está passando pelo que está passando porque você pecou e Deus está te castigando. Eu quero ser aquele seu irmão que diz para você o seguinte: por mais que você esteja passando por tribulações e lutas, por mais que tudo pareça estar dando errado, por mais que o dinheiro falte, por mais que você esteja sem saúde, saiba, existe um Deus que te ama. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer que o seu relacionamento com Ele chegue no nível de intimidade igual ao que Jó tinha ou até maior, querido. Mas isso precisa de uma postura, de uma atitude da nossa parte. A Bíblia diz que Jó não tinha pecado em nada. Naquilo que ele falava não tinha, mas no final você vê que ele vai diante do Senhor e pede perdão. Se prostra diante do Senhor e pede perdão. Sabe, quando ele tentou questionar ali, dizer que ele era bonzinho, não tinha pecados, ele entendeu que errou. Ele entendeu que errou, tentando se auto-justificar diante do Senhor. E ele vai diante de Deus e se prostra e pede perdão. Tem uma coisa que nos distancia de Deus. Não é a raiva que Ele fica quando você peca. Porque o Deus, Ele é tão santo, que não dá para Ele estar onde o pecado está. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Entre a carne e o espírito não há comunhão. Deus, Ele não está longe de você porque Ele está com raiva e Ele está querendo te castigar. Ele está longe porque você escolheu. Mas nessa noite, você pode tomar uma posição e tirar da equação o pecado que lhe distancia de Deus, que compromete a sua comunhão com Ele. Sabe, o seu Redentor, Ele vive. E Ele está de braços abertos. O preço, Ele já foi pago. Não é que Ele vai ser pago. Ele já foi pago na cruz. Jesus é o nosso Redentor. O preço do pecado que talvez esteja lhe aprisionando, enganando o seu coração, aí fazendo você ficar distante do Senhor, esse preço já foi pago. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer não ao pecado. Você precisa se afastar do pecado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe o primeiro amor? Ele foi bombardeado. Humilhação, vergonha, dor, sofrimento, doença, fome, miséria, problema de baixa autoestima, mentiras, falsidades. Primeiro amor talvez esteja fragilizado.
Mas diga isso para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero restauração. Senhor, eu quero viver, Senhor Deus, esse amor inabalável, que suporta toda e qualquer circunstância, que não se deixa enganar pelas ofertas do mundo, pelas alegrias momentâneas, pelas riquezas, pelos títulos, e que não se deixa abalar quando a fome chega, quando a enfermidade chega, quando os amigos vão embora, quando a acusação recai sobre a minha cabeça. Fortalece, Pai, a minha fé nesta noite, a ponto de, Pai, dizer que eu não quero mais viver assim. E que eu possa, Pai, nesta noite tomar uma posição, e seguindo, Pai, o exemplo de Jó, mesmo diante de tudo, mesmo sabendo que eu sou fraco, mesmo sabendo que todas as coisas estão pesando sobre a minha vida, está sendo muito difícil, eu quero glorificar o Teu nome nesta noite com a minha vida. Eu quero ser esta oferta, Senhor Deus, diante do Teu altar. Você que ouvindo essa palavra foi constrangido pelo Espírito Santo de Deus, foi tocado por esta palavra, o seu amor foi colocado à prova nesta noite, e você disse assim: Senhor, como está fraco. Eu digo para você voltar à fonte deste amor, porque Deus é amor e Ele é a fonte de todo amor. O que você precisa é voltar para os braços do Pai. Saiba que quando todos te abandonaram, o Senhor sempre esteve lá. Tudo que você está passando, todas as lutas e tribulações não estão ocultas aos olhos do Senhor. Mas faça como Jó nesta noite. Pela fé, saia do seu lugar e venha aqui à frente, não diante de mim, mas diante do Senhor. E reconheça que você em algum momento pecou. E não, você não está vindo com medo do castigo, porque você não crê nisso. Você está vindo por causa do amor que Deus tem derramado sobre você. E você quer mais e mais e mais, e você quer ter intimidade, você quer ter relacionamento com Ele, e poder vivenciar na plenitude desse amor. Não espere, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, para nós orarmos por você. Espírito Santo de Deus, tira toda barreira, tira toda dureza do nosso coração. Pai, ainda continuamos nos importando com o que os outros pensam. Ainda continuamos, Pai, com a frieza no nosso coração e achar que nada vai mudar e que tudo vai continuar do mesmo jeito. Que não adianta nada sair do nosso lugar, Senhor Deus, e ir aqui à frente, porque nada tem mudado. Tira a frieza do nosso coração, aumenta a nossa fé, crendo que nesta noite, Pai, pela fé,
pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. A história será mudada. Pai, nós não queremos mais o peso do mundo, o peso do que os nossos amigos, das pessoas ao nosso redor acham e pensam, as acusações que o mundo tem feito. Nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos a Tua restauração nesta noite. Se você quer essa restauração para a sua vida, se ainda você tem se importado com o que as pessoas pensam ao seu respeito, se as acusações têm pesado sobre você, saia do seu lugar em nome de Jesus, venha aqui à frente. Em nome de Jesus, receba todo o amor que Deus tem preparado para você. Senhor, abençoa, Pai. Estenda a sua mão para cá, em direção aos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus, Richard. Em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por essas vidas nessa hora, Senhor. Como igreja, Senhor Deus, nós clamamos. Tu sabes, Pai, o sofrimento, a angústia, a dor, Senhor Deus, que tem pesado sobre eles. Mas nós te pedimos nesta hora que seja tirado tudo, Pai, todo sofrimento e dor, toda angústia, Pai. E que o Teu amor, Pai, venha sobre Teus filhos, enchendo de tal forma que não haja mais espaço para essas coisas que têm afastado, Pai, o coração dos Teus filhos da Tua presença. Enche, Pai. Enche nesta hora, Senhor. De tal forma que Teus filhos, Pai, possam sentir a Tua presença. Transformando, restaurando, trazendo vida, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de morte. Oh, Senhor, todo desânimo, toda depressão, Pai, toda fraqueza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta poderosamente sobre eles o Teu poder, trazendo alegria, paz e o Teu imenso amor. É o que te pedimos nesta noite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Há alguém no nosso meio que nunca confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E que nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, foi tocado poderosamente por ela, e nessa noite
decide deixar para trás a sua vida, comprometida pelo pecado, buscando a reconciliação com o Senhor, buscando a reconciliação em seu relacionamento com Deus. Há alguém no nosso meio? Se não há ninguém, vamos orar encerrando o culto desta noite. O pastor Anderson quer falar, perdão. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um.